mais um culto, em mais uma quinta-feira, em mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Esse Deus que tem cuidado de nós e tem nos abençoado dia após dia. Se você estiver com a sua Bíblia próxima a você, abra ela em Salmos, capítulo 20. Nós iremos apenas ler um versículo, versículo 7. Salmos 20, versículo 7, que diz: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Nós, porém, invocaremos o nome do nosso Deus. Em quem você tem posto a sua confiança? Em meio a esses tempos difíceis que estamos vivendo, muitas pessoas têm colocado a sua confiança em bens materiais, em carros, em coisas que irão ficar aqui nessa terra. Mas nós, porém, colocamos e sempre colocaremos a nossa confiança no nosso Deus, o grande eu sou. Esse Deus que tem nos livrado, tem te abençoado, nos abençoado. A esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Esse nome que é doce, o doce nome que é o nome de Jesus. Vamos cantar.
Vamos agradecer ao Senhor por esse culto e pela palavra que logo mais vamos ouvir. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai. Quero também, Senhor, pedir, Pai, para cada um dos colegas aqui, Senhor, que tenha o seu tempo, Pai, para glorificar cada canto aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Quero agradecer também por essa chuva maravilhosa que o Senhor está mandando para nós, Senhor. E eu sei que essa chuva vai passar, Senhor. Como também, Senhor Jesus, essa pandemia, Pai, que está assolando o mundo, Senhor, vai passar também, Senhor. Nós vamos estar aqui, Senhor, glorificando o seu nome dessa igreja cheia, Senhor. Quero também, Senhor, pedir para cada irmão, Pai, que está assistindo esse curso, Senhor, Deus abençoe cada um deles, Senhor. Em nome do seu filho amado Jesus, amém. Bom restante de semana para você. Queridos irmãos da Segunda Igreja Batista em Pedro Canário, que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês, que alegria poder me dirigir a vocês nesse tempo tão precioso. Quero parabenizá-los pelo retorno às atividades e parabenizar também por estarem seguindo os protocolos estabelecidos pelas nossas autoridades e também orientado pela nossa convenção. Quero cumprimentar o pastor Francisco, pastor Chicão, amigo querido, mais chegado que um irmão. Tenho certeza e tenho notado isso, que Deus tem usado o pastor Chicão para abençoar também a vida dessa igreja. E me alegro muito por esse momento que os irmãos estão vivendo, de crescimento espiritual, de envolvimento com esta obra que não é nossa e sim do Senhor. Eu quero compartilhar um texto bíblico com você, bastante conhecido, o Evangelho de Jesus, segundo o relato de João. Diz assim no capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele está usando exemplo de uma planta muito conhecida, de uma planta frutífera, a videira ou a vinha, que produz a uva, da qual produz o vinho, o suco de uva. Jesus está usando esta planta, que é um dos maiores símbolos emblemáticos de Israel, nos dias atuais também. Jesus, ele quer exemplificar ou trazer a este contexto daqueles discípulos que ele era a videira ou é a videira verdadeira.
Eu gostaria de extrair algumas lições muito importantes deste diálogo de Jesus com os seus discípulos. Primeiro, Jesus está dizendo ou falando da necessidade de permanecer. Eu quero trazer alguns destaques muito importantes do qual a videira tem a nos ensinar e a nos trazer também crescimento. Jesus ele está dizendo que é mais importante a permanecer do que frutificar. A frutificar é apenas uma consequência do permanecer. É interessante que ao lermos este texto, uma série de realidades venha ao nosso coração e à nossa mente em um tempo onde as igrejas elas querem crescer a qualquer custo, elas querem se desenvolver buscando modelos, buscando métodos de eficácia, de excelência, e muitas vezes se esquecem da principal essência, que é a permanência. Quando Jesus está dizendo aos seus discípulos da necessidade de permanecer, é a necessidade de compreender o propósito de uma vida com Deus. E durante os 3 anos que Jesus instrui ou forma os seus discípulos, ele faz o papel de mestre, de mentor, de discipulador. E ele fala da importância dessa permanência, a fim de que essa permanência possa gerar no coração daquele que permanece o fortalecimento na fé e a compreensão do propósito de Deus para nós como igreja. Portanto, o texto traz um destaque muito importante que eu gostaria que você traduzisse de forma espiritual neste momento. A necessidade de permanecer, antes mesmo de frutificar, antes mesmo de levar a mensagem da salvação a outros. Jesus está nos dizendo que a igreja ela precisa de viver alicerçado nele, comprometido com ele. A partir do momento que estamos comprometidos, alicerçados, a partir do momento que estamos conectados a Jesus, nós seremos crentes melhores, pais melhores, cônjuges melhores, funcionários melhores e, sem dúvida alguma, servos de Deus, habilitados também a fazer outros discípulos. Mas além de permanecer, o João está trazendo aqui neste diálogo de Jesus com seus discípulos também o entendimento sobre esta planta que é a videira, e ele traz uma grande lição, que a videira ela vive todas as estações, outono, primavera, inverno, verão, tempo onde as folhas caem, tempo onde a árvore seca, tempo onde esta árvore floresce e o tempo que ela dá frutos. Jesus está dizendo aos seus discípulos e a nós, irmãos, a necessidade de compreendermos o tempo, a necessidade de compreendermos o momento em que nós estamos vivendo. Precisamos de ser uma igreja que se relaciona e que dialogue com o tempo. Sem dúvida alguma, a igreja, ao longo de sua história, ela é resistente às mudanças. Mas nós precisamos de compreender que o Senhor nos levanta como igreja para sermos porta-vozes de esperança em um tempo diferente de outros tempos. É interessante como o Evangelho, ele é vivo, ele é verdadeiro e ele se renova. Me recordo que há muito tempo atrás havia-se uma dificuldade muito grande com alguns esportes, como até o próprio futebol, que era demonizado. E hoje percebemos que o esporte é uma das maiores ferramentas evangelísticas naqueles países onde o evangelho não pode entrar de uma forma eficaz. Um atleta que entra através do esporte, ele tem a facilidade de levar a mensagem do Senhor. Portanto, a igreja, como a videira, ela precisa de viver as estações, ela precisa de estar antenada ao tempo, ela precisa de estar um passo à frente do tempo para pregar, para anunciar as boas novas de Jesus. Mas, por fim, o último destaque que eu quero trazer a você, por meio deste texto bíblico, é que a videira ela não produz para si. A videira, ou toda a videira, ela produz para fora.
Jesus, ele não produziu apenas para os seus discípulos. E durante esta jornada discipular, em todo o tempo, a mensagem de Jesus aos seus discípulos era mostrar a necessidade de fazerem também discípulos. E hoje nós estamos aqui, somos discípulos porque essa palavra, ela se multiplicou. Esta palavra, ela não pode ser internalizada em quatro paredes ou institucionalizada. A igreja, ela precisa de olhar para fora. A igreja precisa de olhar para o mundo como um campo missionário. A igreja, ela não pode ser egocêntrica ou egoísta na pregação do evangelho. Por isso, meu querido e amado irmão, Jesus está te chamando hoje para ser igreja para fora, para assistir às necessidades de um mundo que tanto sofre por causa da violência, da desonestidade, onde pessoas são marginalizadas, excluídas e escravas do pecado. Deus levanta uma igreja para anunciar ao mundo que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus esteja te usando, te fortalecendo para o cumprimento desta missão. Não desanime, continue firme, constante, sempre abundante, sabendo que aquilo que vocês estão produzindo não é apenas para o nosso bel prazer ou para ser internalizado. Aquilo que está sendo produzido é para glorificar o nome de Jesus e que através das nossas vidas a sociedade reconheça Jesus para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe este ministério, que esta igreja continue avançando para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. Que Deus nos abençoe.